Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. E seja muito bem-vindo a mais um podcast Origem com o cunho literário. E esse podcast está maravilhoso e super diferentão. Lembrando que podcast é uma espécie de programa de rádio, como se fosse, na verdade, um programa de rádio, porém gravado, no qual você pode ouvir em qualquer lugar, por isso você não estará nos vendo. Esse podcast tem a participação especial da Carol Cardenas, porque toda vez que nós fazemos um podcast literário, fazemos eu e a Carol. Você já deve estar acostumado, se você ouve sempre, se não está, estou apresentando-nos. E esse podcast, eu disse que ele é um pouquinho diferente, porque geralmente nós escolhemos uma obra muito clássica, muito simpática, uma poesia, algo que todos conhecem, mas desta vez nós queremos que, como é setembro, você tenha um desabrochar na literatura interna sua. Então, nós escolhemos uma obra muito inusitada e diferente, e nós não vamos contar, é segredinho, nós não vamos contar para você agora, você só vai saber no final o que seria essa obra, porque ela é muito, muito, muito diferente mesmo. Como a gente tem 3 blocos e 3 personagens principais nessa obra literária, cada bloco vai ser de um personagem diferente. Mas antes de começar, a gente vai começar com o personagem que representa exatamente o que a gente quer trazer para vocês, que é o sentido desse podcast. Qual que é o sentido desse podcast, Carol? Oi Jana, oi gente, tudo bem? Quando nós estávamos conversando sobre esse podcast diferente, que a gente queria causar impacto em vocês, nós pensamos que nós precisávamos lembrá-los de tudo que fez a gente pensar nesse podcast. A Jana já tem um podcast sem ser o literário, então é um podcast que acontece uma semana antes do literário, né? Ela tem 2 episódios no mês, um é pedagógico, o outro literário. E quando a Jana teve a ideia do literário, a gente bateu um super papo, porque a literatura ela é vista com um certo preconceito, e a Jana concordou comigo quando a gente conversou sobre isso. E a ideia de fazer um podcast literário era justamente acabar com essa história de que o literário é chato, de que o literário é cansativo, é velho, é embolorado, é cheio de pó. A literatura em si, ela é a arte, né? Ela é a arte de escrever, ela é a arte de contar uma história. E a gente sentiu necessidade de trazer isso para a sala de aula, porque isso foi esquecido, né, Jana? Com o tempo, a leitura virou uma coisa obrigatória, assim como outras coisas na escola, e a beleza da literatura foi perdida. Eu acredito até, eu arrisco dizer que existem pessoas que nunca se depararam com a beleza da literatura. E aí esse é o nosso desafio nesse podcast. Falei direitinho, Jana? Falou muito bem, Carol. O nosso grande desafio é mostrar para você que aquela obra embolorada que tinham te mostrado, caso você tenha visto ela como embolorada, não é bem embolorada. Ela tem uma vida dentro dela. E essa vida não é só a vida da obra, é a vida do autor também. Do autor, dos personagens, do que acontece nela. E essa vida ali, ela entra dentro de você de uma forma, assim, muito íntima. Não tem nada mais íntimo do que o leitor e o livro que ele está lendo, ou o leitor e a literatura que ele está tendo contato. Porque nesse podcast a gente vai provar para vocês que literatura não é só livro. Olha, a gente trouxe uma coisa para vocês que não é exatamente um livro, mas são 16 livros ao mesmo tempo. Olha que coisa, é um enigma a coisa, hein? Como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens em cada um dos blocos. A primeira personagem, na verdade, são personagens de histórias infantis, tá? História infantil especial dessa obra. Ele foi feito especialmente para essa obra. Então, eles têm uns nomes esquisitos, mas vocês vão entender direitinho o que tem a ver com educação, porque aqui a gente linka a literatura com a educação.
A primeira é a Menina Blindada, ela representa a própria literatura, assim, ela personifica, e ela conhece muito de literatura mesmo, só que ao mesmo tempo que ela conhece literatura, é engraçado porque todo mundo na obra gosta dela, e ela é uma pessoa extremamente sombria. Sombria e outros adjetivos podemos dar a ela, né? Ela é assustadora, ela é antissocial, ela tem um quê de psicopata. Ela é meio maluca, né? Mas ela é exatamente a literatura, como a literatura é vista. E eu enxergo muito isso, assim, como a literatura é vista pela escola e pelos professores e automaticamente pelos alunos. E isso me chateia. A louca da leitura, né? A Menina Blindada, na história, ela tem todo um passado cheio de traumas e situações e... Enfim, com o decorrer do nosso podcast, e depois vocês vão saber e se aprofundar mais nisso. Mas o interessante dela é que a gente sempre fala aqui, a Jana repete isso muitas vezes, de que a gente sempre fala do autor porque a obra, ela é a personificação do autor. Ela é a história dele, ela é a forma como ele pensa, como ele sente as coisas. E a Menina Blindada, nesse conto, nessa história, nesse trama, ela é a personificação da dor dela. E ela traz isso, não só dela, né? De muitas coisas, assim. Ela traz isso na escrita. A literatura, eu posso dizer que ela é a coluna vertebral dessa trama que a gente está trazendo hoje para vocês. Porque ela está presente em tudo. E a literatura tem esse poder de trazer à tona muitas coisas. As coisas em que nós falhamos, porque a gente se vê em personagens e se vê em histórias. A forma com que a gente lida com o nosso aluno, a forma com que a escola lida com o professor e até como a escola pensa o ensino dentro dela. Eu tenho uma sensação, assim, e eu senti isso já na faculdade. Eu lembro que a Jana me perguntou uma vez, e eu vou perguntar isso pra Jana depois, eu quero que ela me responda e responda pra vocês ouvirem. Mas literatura, pra mim, é qualquer coisa que conta história. Já quase apanhei sobre isso. Meu professor falava que as coisas que eu gostava não eram literatura, elas eram, ele chamava de cultura inútil. Porque não era clássico, né? E eu sinto que a escola é um pouco assim. A escola tem essa coisa fechada. Ela não leva em consideração que o tempo mudou, as coisas mudaram, as pessoas sentem, pensam e têm histórias diferentes. E a Menina Blindada, ela tinha uma história, ela queria impor para as pessoas uma forma de viver. Porque se ela não podia viver como ela queria, ou se ela vivia daquela forma, ela não achava certo com que as pessoas vivessem como elas queriam. Estava errado. Ela queria impor aquilo que era certo, aquilo que eles tinham que fazer, aquilo que eles tinham que viver, que falar, enfim. Em alguns momentos você fala, mas acorda, minha filha, pelo amor de Deus, tá louca? Mas se a gente trouxer para o nosso dia a dia, a gente percebe que isso é muito real. A nossa escola hoje, a nossa educação hoje, ela é assim. Ela quer impor algo que não se encaixa mais para o mundo que a gente vive, para a realidade das nossas crianças, que é diversa, para a realidade dos nossos professores, que é diversa. Complicado. Menina Blindada ela pesa no coração, Jana. A Menina Blindada, ela é bastante interessante porque ela escreve livros, né? Como a gente falou, ela é uma escritora de livros infantis góticos. É assim, uma coisa bem pesada. Eles fazem muito sucesso e a gente até separou uma frase de um dos livros para trazer aqui nessa primeira parte do Origem, que é uma frase que eu achei bastante significativa, que vocês vão entender por que nós pensamos nessa obra como algo muito interessante para trazer aqui no podcast. A frase é assim: você precisa se lembrar de tudo para poder superar. Se não superar, será uma criança cuja alma nunca cresce. Então, como ela teve assim uma infância muito traumática, nos livros dela, ela conta isso de uma forma sombria. Então, assim, lembra muito aqueles filmes do Tim Burton. Não sei se vocês conhecem, tem em estilo de Noiva Cadáver ou... Edward Mão de Tesoura. Edward Mão de Tesoura. Coraline então, assim, também. Coraline ela tem uma pegada assim muito gótica e ao mesmo tempo muito aprofundada. Então, os livros dela tocam muito fundo na nossa alma mesmo.
Então você lê aquele livro e você começa a refletir sobre ele. E todos os personagens que leem o livro, eles são tocados pelo que ela diz. Embora ela tenha essa aparência austera, né? Chega a ser austera a aparência dela, porque ela se blinda. Então ela coloca umas roupas todas estranhas. Ela chega a usar uma coleira numa parte da obra. Uma coisa assim bem louca mesmo, bem assim, se afaste de mim. Embora ela tenha tudo isso, no fundo, ela é mais humana do que várias pessoas que estão ali. Então você vê que ela tem ali uma casca, ela usa essa casca para se proteger. E às vezes a gente costuma usar isso na educação, coisa que a gente não deveria fazer. A gente utiliza cascas educativas que elas deveriam ser retiradas. A gente se protege quando não deveria. A gente deveria escancarar algumas coisas que não são escancaradas por motivos que nem são merecedores dessa casca. Então a gente blinda a educação de uma forma que ela não merece ser blindada. E depois vem falar, né, da educação no Brasil. A educação no Brasil como? Se você impede que ela aconteça às vezes. Fica um pouco difícil se você não lembrar de tudo o que acontece, né, o que aconteceu durante toda essa jornada nossa na educação. Como que você vai superar o que aconteceu e crescer? Não adianta você chegar e achar que você está fazendo uma coisa nova sem conhecer o que já foi feito. Você precisa conhecer o que foi feito para você partir daí. Isso é muito importante. Não adianta você chegar com uma ideia sendo que ela já foi utilizada. Você tem que partir de ideias que tiveram sucesso, que foram bem aproveitadas na escola para você partir para um novo mundo, para uma nova experiência. Origem, com Janaína Espolidório. No quadro Origem 2, nós começamos com um personagem muito legal, que esse daqui eu vou ter que contar um babado para vocês antes de começar. Esse personagem, ele tem um romance que vai, assim, a manivela com a menina blindada. Aquele romance lindo, maravilhoso e inocente que todo professor adora, que é tipo, assim, Chiquititas. Lembra lá do Chiquititas, do Poliana, meu amor, sabe? Esse tipo de coisa. É desse tipo aí. A menina blindada é o O do gótica, do sombrio, e o menino mascarado é o inexpressivo. Imagina esse casal. Então, o menino mascarado, lógico que ele é mascarado porque ele usa uma máscara para esconder os seus sentimentos. Ele é totalmente inexpressivo. Então, se você falar com ele e ele se sente triste, ele vai ter a mesma cara de quando ele se sente alegre, quando ele tem fome, quando ele se sente raivoso. Não importa o que você faça, se você se cortar na frente dele, ele vai continuar com a mesma cara, vai te socorrer e vai continuar com aquela carinha dele. Eu digo se cortar porque, na verdade, esse menino mascarado, ele trabalha em um tipo de uma clínica e essa clínica atende pacientes que têm problemas psicológicos, digamos assim. Então, ele é como se fosse um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, mais ou menos. Acho que não é exatamente isso, mas ele trabalha ali como uma pessoa que ajuda. E ele tem, assim, aparentemente, muita experiência nesse ramo. Uma coisa interessante é que, embora ele não deixe a emoção transparecer, ele faz você se emocionar de várias formas. No modo como ele trata as pessoas. Então, você percebe que ele tem o sentimento, mas ele não expõe esse sentimento. E essa falta de exposição é uma coisa que nos chamou muito a atenção, né, Carol? Sim, nos chama muita atenção, Jana. O que eu acho incrível dele é bem o que você falou. Ele não expressa nada falando, né? Ele tem sempre aquela mesma carinha dele. Mas assim como a menina blindada, ele também tem uma história. E essa história reflete automaticamente no que ele é, óbvio, né? A gente sempre fala isso, tô repetindo isso para que fique gravado na cabeça de vocês. Sim, nós somos fruto da nossa história, de trauma, de coisa boa, de coisa ruim, de tudo. E ele é assim. E é impossível. Que aí hoje eu tô assim, gente. A Jana tá contando a história e eu já tô ligando aqui automaticamente, trazendo pra gente, né? Quando a gente encontra alguém assim, inexpressivo, e não é difícil a gente encontrar, logo a gente tem um certo preconceito.
A gente cria uma resistência, porque sabe aquela história que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem? Aquela coisa do eu falo bom dia, a pessoa não responde. Nunca mais eu falo. Nossa, mas eu cumprimentei, nunca mais, não responde, que falta de educação, que sei lá o quê, nanana. Tá bom, é falta de educação? É falta de educação. But, vamos pensar no menino aqui, lindo, menino mascarado, fofinho. Ele falava bom dia, tá, gente? Mas ele tinha um motivo pra ser daquele jeito. Com todo o tempo passando, com o ambiente escolar que, quando a gente, lá na faculdade, a gente aprende o ambiente escolar meio que pronto, né? Te contam o que você tem que fazer, como você tem que fazer e por que você tem que fazer. Às vezes nem por que você tem que fazer, você só tem que fazer e pronto, que é seu papel de professor. A gente encara a coisa sem muito aprofundar. Não quer fazer diferente por medo de preconceito. O ambiente escolar é assim. A gente não se aprofunda em muitas coisas. A gente fica ali preso naquilo que nos disseram, aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa marca. E a literatura ela é tratada assim na escola. Desde sempre. Porque eu estudei, porque eu vim lá da escola, eu lembro de pequenininha, e a Jana deve lembrar, e a Jana que vem que teve escola, que já deu aula, e vocês que estão em casa e que escutam a gente também, já devem ter passado por isso, da dificuldade que a gente tem de oferecer a leitura, de oferecer a literatura, de falar sobre ela. É muito comum a gente ouvir, ainda mais hoje em dia, de tipo, eu não gosto de ler, ou eu não consigo ver sentido em ficar horas lendo um papel, ou odeio o clássico. Nossa, aquela literatura clássica é insuportável. Pelo amor de Deus, como é que vocês conseguem ler isso? E aí eu quero perguntar pra Jana. Jana, esse preconceito literário. E aí eu quero que a gente pense no menino e em toda a história do menino mascarado, porque ele vem disso. Todo mundo olha e fala, nossa, é estranho. Ele é tão bonzinho, mas estranho ele ser assim, né? Tipo, o que será que tem? Rola um preconceito. Me fala, Jana, desse preconceito, fazendo esse paralelo do menino e desse preconceito da inexpressividade dele. Você acha que a literatura é inexpressiva, Jana? Você acha que o problema tá no quê? É preconceito, não é? O que você acha? Tem umas coisas na escola que a gente acaba tendo até medo, né? Eu vou falar de duas coisas diferentes. Uma, assim, em relação ao que a Carol acabou de me perguntar. E outra é uma coisa, assim, pessoal e profissional. Que nós estávamos até conversando um pouquinho antes de falar do menino mascarado. E que tem um pouquinho de ligação com... Eu acho que até é bastante polêmico. A gente ficou em dúvida se ia falar. A Carol falou, fala. Porque precisa falar esse tipo de coisa. A gente tem algumas coisas que a gente precisa ouvir. Esse menino mascarado, né, na verdade, ele perdeu a mãe muito cedo. Ele tinha um irmão, que é o personagem 3, que a gente vai apresentar daqui a pouco. E, na verdade, ele é inexpressivo porque ele precisa ser por conta da condição do irmão, o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele tem uma condição que a gente vai falar para vocês daqui a pouco. Então, ele tem um motivo para ser assim, do mesmo modo como a educação tem motivos para ter a inexpressividade dela. Esses motivos nem sempre são bonitos, assim como não é bonita a história do menino. A mãe dele foi assassinada, né? A mãe deles, né? Porque é ele e o irmão. Eles conheceram a menina blindada de pequena e depois perderam contato e viram ela grande. Enfim, tem toda uma história muito bem entrelaçada. Assim, a pessoa que fez essa obra tá de parabéns, porque é uma das melhores obras que eu já vi em questão de enredo. E embora o personagem ele seja inexpressivo, ele consegue transmitir para você que ele é extremamente profundo. Ele é como se fosse aquele príncipe salvador. Ele aparece quando você menos espera para te salvar, mesmo sendo inexpressivo. Então, quando a menina precisa de ajuda, ele tá lá. Quando o irmão precisa de ajuda, ele tá lá. E quando ele faz isso, ele traz, assim, um sentimento do fundo da alma deles. É uma coisa, assim, impressionante. E é exatamente isso que a gente tem que tentar fazer com a literatura. Quando você traz um livro para a sala de aula, não é um livro por ler. É um livro para você tirar o que está dentro dele. Como que você arranca aquilo? Como você tira aquela história do papel? Como que você faz o aluno sentir a história? É o sentir que faz ele compreender. Então, esse sentimento é o que falta muito quando nós damos as aulas de literatura desde o infantil, gente. Desde o infantil a gente dá literatura porque eles já ouvem ali contos de fada.
E essa história em especial, a Menina Blindada, por exemplo, ela dá, inclusive, nessa clínica que o menino trabalha, aulas sobre contos infantis. Ela fala sobre a Bela e a Fera, ela fala sobre os contos infantis também por uma outra ótica. Uma ótica um pouquinho mais adulta, mas ela fala deles. Então você percebe ali que tem um entrelaçamento muito legal. Em relação a outra coisa que eu ia falar para vocês que eu tenho medo, eu vou confessar para vocês que eu tenho muito medo de gabarito. Não tem nada mais inexpressivo no material escolar para mim do que um gabarito. Até na loja virtual, vocês vão reparar que eu coloco gabarito a partir do 3º ano do ensino fundamental, geralmente, porque como profissional da educação, eu nunca, jamais utilizei eu mesma um gabarito. Utilizei, assim que eu digo, é de pegar um gabarito e usar para corrigir alguma coisa. Por quê? Vou explicar. Quando eu comecei a lecionar, eu dava aula de inglês. Vocês sabem que eu comecei como professora de inglês e me deram um livro, um teacher's book, lógico, porque eu era professora. Eu comecei a ler aquilo e eu achei aquilo ridículo, porque aquilo me falava até o jeito que eu tinha que andar na sala de aula. E eu fiquei pensando, gente, o que esse ser escreveu nesse livro, nesse manual do professor, que até o jeito que o professor tem que entrar na sala para poder falar com os alunos. Ele não está na minha sala para saber o que meu aluno precisa? Achei ridículo aquilo. Foi meu primeiro e último contato com o teacher's book. Nunca mais eu sempre quis manual do aluno, nunca mais peguei na mão. Quando eu entrei em sala de aula, mesmo que eu fui polivalente, enfim, eu jamais, às vezes que eu li resposta de livro, especialmente na parte de literatura, de interpretação de texto, é coisa assim de chorar, porque às vezes o aluno te dá uma resposta que ela está muito mais enriquecida do que aquele gabarito que te deram. Quando você corrige uma lição baseada num gabarito, você está limitando demais a resposta da criança. Primeiro que eu acredito que se você está dando aquela matéria, você tem que saber aquela matéria. Então, você não precisaria, supostamente, ter um gabarito. Daí você pode falar assim, nossa, Janaína, mas como que eu vou saber se está certo? Gente, você espera que seu professor de faculdade saiba que ele está ensinando vocês de que jeito? Estudando, claro. Como que você vai saber se está certo o que seu aluno fez? Óbvio, estudando antes de dar para ele. Como que você vai ensinar para o seu aluno uma coisa que você não respondeu antes ou que não estudou antes? Então, como que eu fazia as minhas aulas? Eu pegava o manual do aluno, eu respondia com as minhas palavras e em volta da pergunta, da questão, eu fazia várias anotações. E cada vez que eu corrigia, cada ano que eu corrigia aquela questão, eu acrescentava anotações a lápis para eu poder enriquecer mais ainda as respostas dos meus alunos futuros, né? Então, quando o aluno respondia alguma coisa, eu acrescentava o que o outro aluno tinha falado no outro ano ou aquilo que eu mesma tinha anotado. Então, você vai elaborando um gabarito próprio. Eu tenho muito medo de gabarito por causa disso. Eu acho que o gabarito é uma coisa que limita a educação e deixa ela inexpressiva. Claro que, por exemplo, um gabarito de matemática é uma coisa. Nós estamos falando aqui de literatura. O gabarito de matemática é uma coisa de um cálculo exato. Um gabarito de história, de geografia, de literatura, gente, é um gabarito interpretativo. Essas matérias que são de humanas, elas precisam ter uma abertura que nem sempre o professor vai dar se ele tiver um gabarito na mão. Por isso que ele precisa conhecer o que ele está dando para não tornar inexpressiva a matéria para o aluno. E se o pai lê em casa a sua correção e falar, mas por que está errado? E você vai falar o quê? Ah, porque no gabarito do livro lá meu estava assim? Gente, que coisa feia, né? E daí se o pai argumentar de um jeito assim que você não sabe nem responder, por isso que o professor ele tem que ter aquele domínio da matéria e tornar expressiva não apenas a aula, mas também a resposta do aluno. O que ele vai responder ali nas atividades tem que ser tão expressivo quanto a aula que você deu. Se o seu aluno não mostra expressividade numa interpretação de texto, é porque o tipo de aula que você utilizou não foi expressivo. Então, a gente quer trazer aqui o menino mascarado, a gente quer que você tire a máscara das suas aulas de interpretação de texto. Literatura não é só livro. Literatura é qualquer texto que você utilize em sala de aula. Texto, vídeo, áudio, tudo isso é literatura. Origem, com Janaína Espolidório.
Nesse Origem 3, a gente vai falar do Menino da Caixa. É o nosso terceiro personagem. O Menino da Caixa, ele é dos 3. São muitos personagens, mas esses 3 são os que marcam bastante, são os que mais aparecem nessa obra. Eu, particularmente, fiquei apaixonada por esse personagem, por vários motivos. Primeiro, porque ele me fez olhar de forma diferente para a condição dele. A Jana falou em algum momento que ele tinha uma condição, e essa condição é que ele era autista. E ele era o irmão mais velho do Menino Mascarado. E essa relação deles era uma coisa muito louca, para falar a verdade. Eles perderam a mãe muito cedo, a mãe assassinada. Quando a mãe foi assassinada, o menino da Caixa estava junto. Ele presenciou tudo. Tanto que ele tinha lembranças e problemas a fim de trauma mesmo. Ele assistiu aquilo e a pessoa que assassinou a mãe dele falou com ele, fez uma promessa de que se ele contasse aquilo para alguém, enfim, ela viria atrás dele e mataria ele também. E isso causou nele vários problemas, várias situações, enfim. A relação dos dois era muito séria. A Jana falou que no Origem 2, a gente falou algumas coisas que a gente achou meio pesado falar isso com eles, né? Mas esse aqui acaba que também é um Origem 3 também pesado. Porque também toca em uma ferida latente e importante na nossa escola, na nossa educação. Mas voltando a eles tinham uma relação muito difícil, porque ele era o irmão mais velho, mas por ser autista, o Menino Mascarado fazia esse papel, assumiu esse papel, porque ele achava que a função dele era essa, né? Era proteger. Protegia tanto que sufocava. No desenrolar da obra, com tudo que acontece, a gente percebe há um afastamento, um corte aí nesse cordão umbilical deles, e isso precisou acontecer para que os dois amadurecessem, para que os dois crescessem. Uma característica interessantíssima desse personagem, o desenho, assim. Ele se expressava através dos desenhos. É muito emocionante quando você o vê lendo os livros que a Menina Blindada escrevia, e a forma com que ele conseguia encontrar naqueles livros uma forma de expressar aquilo que ele sentia. Que isso no autismo é uma característica importante e difícil, né, Jana? Sim, o autista, ele tem uma dificuldade de expressar as emoções, né? Então, o Menino da Caixa, ele tinha essa dificuldade. Ele não tinha um filtro social, que é uma outra característica, então ele falava o que ele achava que ele tinha que falar, ele falava. E é engraçado porque, às vezes, ele falava algumas coisas que você achava graça. Eu vou dar um exemplo só para deixar vocês mais interessados, porque a gente quer muito que vocês se interessem por essa obra, porque ela é, assim, fantástica, ela ensina muita coisa pra gente, embora ela seja diferentona. Tem uma hora que o Menino Mascarado fala pro irmão mais velho que ele é mais velho, não deveria ser ao contrário, o mais velho cuidar do mais novo. Daí o Menino da Caixa fica pensando, acho que ele pensa pra ele mesmo, né? Será que eu fiquei errado todos esses anos? Acho que o menino autista pensa, né? Acho que ele tá certo, né? Acho que quem tem que cuidar é o mais velho. Daí tem uma hora que ele fala, eu vou te levar pra almoçar. Daí ele leva o irmão dele pra almoçar, o Menino Mascarado. Ele paga o almoço e dá um dinheirinho pra ele. Daí o Mascarado olha e fala, mas o que é esse dinheiro? A sua mesada, você é mais novo, você tem que ganhar mesada. Então, assim, ele praticamente personifica, assim, o que ele vai aprendendo, porque os dois, eles crescem muito juntos, e alguém que tem um papel fundamental nesse crescimento é a Menina Blindada. Ela é o que faltava, assim, na equação dos três, eles se tornam uma verdadeira família mesmo. Embora eles não sejam de sangue, como eles mesmos falam, eles se tornam uma família. E a Menina Blindada, ela consegue ter uma relação tão diferente com os dois e tão próxima que é uma coisa assim impressionante. O Menino da Caixa, para nós aqui na educação, ele vai representar uma série de coisas, uma série mesmo, a gente nem conseguiu elencar todas, porque é um número absurdo de coisas que a gente tem escondido dentro da caixa da escola. Dentro da caixa da escola, a gente tem, por exemplo, questões empoeiradas, muito mais empoeiradas que a literatura, como, por exemplo, o jeito que a gente ensina. Nós ainda ensinamos de um jeito de 2 séculos atrás, então é uma questão que ainda está dentro da caixa que a gente precisa tirar.
não teve uma metamorfose e uma transformação, nós não encontramos na nossa jornada uma menina blindada que tenha sido capaz de tirar a sua casca e poder nos mostrar o caminho para poder tirar toda essa máscara da educação e chegar para fora da caixa da educação, né? Então, a escola, ela é um prédio que virou uma caixa educativa e dentro dessa caixa a gente tem ali uma porção de coisas. Uma coisa que a gente deixa dentro da caixa exatamente é aquele gabarito que eu falei para vocês, que as pessoas se acostumam a ter gabarito, é uma coisa fácil, né? Você vai lá, pega o gabarito e corrige. Mas será que isso contribui ou atrapalha a educação? Será que isso não está blindando a educação, mascarando o que você faz em sala de aula? Pior, deixando a educação dentro de uma caixa escondida? E em relação à correção que você faz na atividade do seu aluno, a correção eu acho uma coisa engraçada, porque eu tenho percebido recentemente que cada professor tem o seu tipo de correção. Tem alguns professores que corrigem de um modo, outros de outro. Mas, gente, correção é correção. Qual é o objetivo de você corrigir alguma coisa? O objetivo de corrigir não é para você mostrar que está errado. O objetivo de você corrigir é para que a pessoa perceba qual foi o erro dela. Então, não é o apontar, é o refletir. Quando você faz uma correção de uma atividade, você precisa fazer de acordo com o que aquela faixa etária está precisando. Uma coisa que eu acho muito engraçado é quando o aluno chega no 4º e 5º ano e vem aquela história de autocorreção. Então, do primeiro ao terceiro é aquela correção mais ou menos, porque assim, primeiro porque o aluno está sendo alfabetizado, então não dá para corrigir tudo. Essa é a primeira blindagem da correção. A primeira blindagem é o aluno estar em fase de alfabetização, não dá para corrigir. Realmente não dá para corrigir, eu concordo. Mas isso não impede que você faça anotações. Anotações é um tipo de correção. Depois, você faz um tipo de correção que corrige parcialmente. Então, você mascara a sua correção, porque, afinal de contas, ele está em processo de aprendizagem de ortografia, por exemplo, ou produção de texto. E quando ele chega lá no 4º, 5º ano, você introduz a autocorreção, quer dizer, o professor já não corrige quase nada. Ele corrige na lousa e ensina o aluno a fazer uma coisa que nem o próprio professor fazia até o 3º ano. Vocês acham que isso está certo? Eu queria jogar aqui uma reflexão para vocês. Eu sei que vocês vão ficar aí se descabelando, querendo me matar agora, porque é mais um trabalho para a gente fazer. Mas, gente, se nós não fizermos nosso trabalho direito, nós jamais seremos valorizados. Agora, essa correção está indo para casa. Quem está acompanhando essa correção em casa? Os pais. Esse pai, quando ele olha uma correção, ele precisa entender por que ela foi feita e de que jeito. Você vai fazer uma autocorreção com uma criança de 4º, 5º ano, com essa criança em casa? Você acha mesmo que o pai vai concordar com isso? Você acha que esse pai está errado em não concordar com isso? Eu concordo que a criança precisa ter autonomia. Concordo. Mas você como professor, você tem autonomia de não olhar o gabarito e corrigir como você acha que deve ser? Então, se a gente quer que o aluno tenha autonomia, nós precisamos ter autonomia também. Vocês sabem, né, gente? Isso é um podcast, aqui é a Jana Sincera, não tem como fugir disso. Aqui é para você aprender a ser o professor valorizado. Quem é o professor valorizado? Não é aquele professor que fala, é o professor que faz. O professor que faz é aquele professor que mostra resultado. O professor que mostra resultado é aquele que pode chegar e falar: eu fiz isso, tive esse resultado, agora vamos falar do meu salário. Esse sim pode falar do aumento do salário. Não aquele que fala assim: onde que está o gabarito para eu poder corrigir? Como que você vai mostrar o seu profissionalismo se a resposta do que você precisa saber está dentro de uma caixa de um livro fechado, ali que um autor respondeu para você? Um autor, gente, não é um professor que respondeu aquilo. Tudo bem, foi o autor que fez a pergunta? Foi. Mas quem tem que avaliar se o aluno deu a resposta correta, especialmente na área de humanas, é o professor, não é o autor do livro. É você que está avaliando o desenvolvimento do seu aluno, não a caixa fechada do gabarito. Então, você não pode pedir para o seu aluno uma autonomia de correção se você mesmo não tem essa autonomia para corrigir. Concorda que se você não tem autonomia, não usar o gabarito, na verdade, como que seu aluno vai ter de olhar para a lousa e corrigir no caderno dele?
Então fica um pouco difícil a gente pensar nisso. Vocês não concordam que é uma coisa assim? Será que eu já refleti sobre isso antes? Eu não tô contando uma coisa que eu não vi. Eu não vivenciei isso, porque eu sempre fui contra a autocorreção nesse estilo. A autocorreção, ela deve acontecer? Deve, mas não o tempo inteiro. Tem momentos para ela acontecer e ela deve ser gradual. Não é durante o 4º e o 5º ano inteiro. Você tira um dia para ver se aquele aluno já tem a possibilidade de ser autônomo na correção. Se ele já pode sair da caixa. Então, você precisa ver se ele já é capaz de. Então, assim como a gente tem ali o nosso autista na história, que ele precisou de toda uma jornada de apoio da menina blindada e do mascarado para sair da caixa, ele também precisa do seu apoio. Mas ele precisa do seu apoio e você precisa do dele para vocês se apoiarem juntos, para a gente transformar a educação em algo melhor. O que a gente quer aqui é encontrar a educação real, não a educação que está dentro da caixa. Jana, vou encerrar sua Origem 3 com uma das frases que a gente tirou. Fiquei preso por tanto tempo que me esqueci como faço para me soltar. Acho que encaixa perfeito, né? Origem, com Janaína Espolidório. Bem profundo, né, gente? Encontrar a educação real não é fácil, não. Olha, eles ali, eles ficaram ali na obra, mas no final tudo termina bem, tudo termina bonitinho. Eles até ganham no final, assim, eles têm um prêmio. Eles ganham uma van de viagem e todo mundo vai viajar feliz juntos, os 3. Então, eu espero que vocês tenham viajado gostoso aqui com a gente nesse podcast. Reflitam bastante sobre o que a gente falou, mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando que obra, afinal, é essa que a Carol e a Janaína estão falando. Essa obra que nós estamos falando, ela é diferenciada porque não é um livro e não é exatamente um filme, digamos assim. Ela é uma série, mas não é uma série comum também. É uma série que talvez cause um certo preconceito inicial em você, mas a gente vai explicar na graça da traça. É baseado numa obra literária, porque tudo que é história para nós é literário, chamado Tudo Bem Não Ser Normal, que está disponível para assistir na Netflix. E essa obra, Carol, por que ela é diferente? Ela é um dorama! Sim, ela é um dorama, uma novelinha, uma coisa gostosa japonesa que a gente não fazia ideia do que era e de que era tão bom assim e que podia trazer tanto conteúdo legal pra gente. Não torçam o nariz, tá bom? Não façam isso. Assim como vocês fazem pros livros, pros clássicos literários, não torçam o nariz. A gente tem que estar aberto. Lembra que a gente falou que os tempos mudaram, as pessoas mudaram, tudo mudou. E a forma de contar história também mudou. A forma de atingir o nosso aluno também mudou, né, Jana? Então, o dorama, gente, vocês vão amar. A graça da traça. Jana, vamos lá. Eu sei que assim como eu, você também tinha preconceito com doramas. Então, a minha história como dorameira começou na pandemia. Eu já tinha ouvido falar, muita gente falando, minhas irmãs assistem, amigos assistem, e eu tinha super preconceito por vários motivos. Assim como a maioria das pessoas, né, a gente acaba se fechando naquilo que a gente gosta e criando preconceitos em relação a outras coisas que são diferentes. Quem me trouxe para esse mundo é uma amiga minha, que a Jana também conhece, a Tati Balboa. Obrigada, amiga. Começou a me falar muito sobre isso, sobre o bem que estava fazendo para ela, porque é novela, né, gente? É novelinha. Mas a forma com que a coisa é tratada, os temas são abordados, é tudo muito limpo, é tudo muito sincero, é tudo muito gostoso de assistir. E em tempos de pandemia tem sido uma limpeza, assim, o meu momento de saúde mental. É a hora que eu paro pra assistir meu dorama e dou uma descansada na cabeça. Aprendo demais com eles. Assim, a forma de você abordar temas sérios de uma forma clara, eu tenho aprendido bastante. Me conta você, Jana. Bom, minha história com dorama também foi por conta da pandemia. Na verdade, quem começa a assistir dorama, gente, não consegue parar de assistir dorama. Isso é um fato. Tá? Assim, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha acontecido de assistir e não ter gostado. A não ser que você tenha muito azar e pegue, assim, justamente aquele dorama que ninguém gostou na vida.
que eu ainda não achei um, mas deve existir, né? Não sei. Então, eu olhava Netflix, né? Netflix é uma coisa que eu tenho faz tempo. Aliás, ela se tornou bastante popular, né? É um serviço de streaming. Até quem tem, por exemplo, tinha, agora tem de graça ali no pacote, né? De graça não, né? Porque deve pagar alguma coisa. Mas, enfim, eu olhava, né? E aparecia eu falava esses seriados japonês. Mas outro seriado japonês, mas que coisa, né? Gente, é um negócio do preconceito. Porque a gente tá tão acostumado com série americana que primeiro que a gente fala que o nacional é ruim. Já começava daí, né? Que, filme nacional é uma porcaria. Quando eu era mais nova, ninguém assistia filme nacional. Agora a gente ainda tem alguns que são muito bons. A gente tem, por exemplo, o Alto da Compadecida, que a gente até falou no outro podcast, que é maravilhoso. E comprova aí que a gente tem um potencial muito bom também internamente. Embora a gente tenha umas experiências boas agora com o nacional, ainda tem gente que torce o nariz. Mas aquele povo japonês aparecendo ali, eu ficava inconformada. Nossa, não vem seriado novo. E eu assisto muita coisa, porque eu sou muito ligada nesse tipo de coisa desde pequena, né? Eu assisto muito filme, muita série. E na pandemia eu não tinha mais o que assistir. No começo foi um pouco lento, agora a gente trabalha absurdamente. Mas no começo foi um pouco lento, assim, tudo meio parou no mundo, né? Aqui em casa também. E daí eu falei, vou assistir um desses negocinhos de japonês. Eu assisti pra nunca mais parar. Gente, eu assisto um por semana. Um por semana eu vou dormir, eu não consigo dormir sem assistir pelo menos um episódio. E não são episódios curtos. São episódios de 50 minutos a 1h e pouco. Esse mesmo do Tudo Bem Não Ser Normal, ele tem acho que 1h10 cada episódio. Mas acontece tanta coisa, mas tanta coisa nos episódios que você fica de boca aberta. E eles são extremamente emocionantes. As histórias são imensamente melhor feitas do que as americanas. Imensamente, assim, a qualidade não tem nem como comparar. O enredo, né, o tipo de história. A única coisa é que, assim, a gente é meio latino, né? Então, quem gosta, assim, do sangue quente, aqueles beijos fervorosos, não tem. Tá? Então, é uma coisa, assim, um pouco mais inocente. Mas essa questão do romancezinho existe, sabe? É tipo novelinha mesmo. E o que chama mesmo a atenção é a honestidade, a sinceridade. Você se sente até mal do jeito que nós somos criados aqui. De tão, assim, corretos que eles são ali no dorama. E é engraçado porque todo mundo que você conta tem preconceito. Eu contei pra esposa do meu sobrinho, e daí ela falou, mas esses negócios de japonês, depois você descobre que a maioria é coreano, tá? Mas esses negócios de japonês, daí ela assistiu um. Daí meu sobrinho me ligou e falou, tia, o que você foi fazer com a minha esposa? Eu passo na sala, o dia inteiro ela ouvindo aquele povo falando em japonês, que na verdade é coreano, né? Então é umas coisas assim. Daí você começa a querer, até, né, eles comem umas coisas diferentes, eles usam coisas diferentes, então você começa a ver outra cultura. É bem legal. Se vocês puderem dar uma chance, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. É muito enriquecedor do ponto de vista literário também, porque eles têm um ponto literário bem diferente do nosso. Então, espero vocês na próxima, com um tema super especial da educação, e eu prometo que eu vou pegar um pouquinho mais leve no próximo, tá? Espero. Gente, a gente amou fazer esse podcast, vocês não têm ideia. Sim, a Jana tava meio forte hoje, mas porque tinha que fazer jus à obra que a gente trouxe, tá bom? Então assistam, reflitam. A gente faz isso aqui com muito carinho mesmo, para que vocês se mexam, pensem nisso, reflitam a forma de educar, reflitam a forma de levar a literatura para a sala de aula, para a escola e para a vida de vocês também, tá bom? Até o próximo, um beijo. Orihe. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.